Sejam bem-vindos ao canal Detetive A Chave, aqui seu detetive paranormal preferido. Pessoal, nada mais sobrenatural que a mente do ser humano. Vou deixar para vocês aqui a minha contribuição aí com a política. Não entendo muito de política, porque eu não estudo política, mas a investigação paranormal, ela abrange tudo. Não só o espaço físico, material, mas o imaterial. Então, a gente ter uma visão investigativa da situação. Só que essa situação política é uma situação muito grave dos dias de hoje, muito grave, e que vem se arrastando há anos. Então, o que acontece? Pessoal, eu estava observando, existem pontos nessa situação presente que são muito simples. E esse vídeo é para ajudar a direita, ajudar principalmente os estudantes aí, que quando tem prova do Enem eles correm, tem um sonho, para ajudar o Brasil inteiro e para tentar fazer uma união entre o próprio Brasil, a direita que está totalmente dividida, e trazer à luz também os esquerdistas, porque se o esquerdista tá unido com o Brasil, tá a favor do Brasil, ele tem que entender que se o Brasil tiver um problema grande hoje, os compatriotas irão sofrer, entendeu? Então, se você é um esquerdista e não está nem aí para quem não segue a sua visão, já o sistema político brasileiro já começa errado por aí, porque divide o povo, entendeu? Então, o que acontece? Primeiramente, para quem anda chamando o Bolsonaro de traidor, fazendo vídeo dizendo que o Bolsonaro traiu, e até querendo, não sei, até arriscando mesmo a cadeira de presidência do presidente, o que acontece? Vou falar uma coisa para vocês. Eu comecei a perceber o Fórum de São Paulo, fui no canal. Eu entrei no canal, o cara falou, o cara do canal falou assim, veja este vídeo. Aí tinha lá quase 1 hora de vídeo falando do Fórum de São Paulo. A partir daí, gente, eu acordei. No primeiro turno eu votei no Haddad. Aí chegou no segundo turno eu votei no Bolsonaro. Por quê? Porque nesse espaço de tempo eu assisti esse vídeo. Então eu fiquei sabendo do Foro de São Paulo. A partir daí eu comecei a fazer o seguinte. Comecei a estudar o que era comunismo. Porque eu estudava na escola, mas não aprendi muito. Era uma matéria rápida. Aí eu comecei a estudar o que era comunismo. Comecei a estudar o que era capitalismo, fui estudando a política do capitalismo no mundo, a política do comunismo no mundo, e fui estudando tudo, até que eu cheguei a uma conclusão de que o comunismo ele é muito perigoso. E vi também que o comunismo no começo do Brasil, com o último governo, ele começou bem, só que depois ele mostrou ser igual como ele age em todo mundo. Todo mundo que passou pelo comunismo, o final é sempre o mesmo. E o Brasil ia ser a mesma coisa. Verba desviada a favor da ideologia, muita abertura para países de forma oculta, né? Muita intransparência, tudo isso veio do comunismo. Então, o que eu acho é o seguinte, o pessoal que diz que é de direita, ou realmente é de direita, que está dizendo, que está criticando muito o presidente nos dias de hoje, né? O pessoal que anda criticando o Bolsonaro muito, o que ocorre? Eu acho que é uma ingenuidade dessas pessoas, achar que ia ser fácil para a direita ficar no poder. Gente, o comunismo é uma máquina. Vocês não estão entendendo. É isso que o Olavo de Carvalho vem querendo explicar. Que
o comunismo é uma máquina. E tem coisas que uma máquina constrói que só outra máquina pode desconstruir. Então, qual que é a força do comunismo? É uma cartilha. Eles têm uma cartilha pronta. Antes do governo comunista entrar no Brasil, antes do governo subir para o... Antes do governo, antes da esquerda tomar o Brasil, né? Porque o último governo foi um governo de esquerda, né? Saudava Lenin e Stalin. Então, antes dele subir no governo, subir no poder, eles fizeram um estudo, eles estudaram, eles mapearam a vida do brasileiro, a mente do brasileiro. Então, eles construíram um sistema comunista e de esquerda tão forte no Brasil, que hoje eu vejo a direita toda dividida, uns brigando com os outros, e vejo a direita quase perdida. Eu estava vendo a direita totalmente perdida em dois pontos principais de um país, que é a economia e a educação. A educação tem tem um canal, o Brasil Paralelo, fazendo um trabalho lá, mas é uma instituição não governamental, que é uma instituição, que é um canal no YouTube só para te acordar. E eu estava vendo lá, ele tem 1 milhão de inscritos, depois de 2 anos, ele não tem nem 2 milhões de inscritos no canal. Aí você olha outros canais, tem 10 milhões, 50 milhões, 50 não, 30 milhões, 20 e poucos milhões. Entendeu? Então o comunismo, ele tem uma cartilha preparada, pronta, forte, que é só bater lá, tudo começa a andar. Tudo o povo gosta, entendeu? Então o que acontece? Quando a gente escolheu, votou no Bolsonaro para colocar o Bolsonaro lá, é muita ingenuidade achar que essa máquina chamada comunismo ia deixar o governo seguir adiante, ia deixar fazer tudo para ficar estabilizado, para o povo observar e gostar de uma política de direita. É lógico que o comunismo não ia deixar. É lógico que eles iam combater. Então, precisa haver uma desconstrução do comunismo no Brasil. Principalmente nas escolas. Vocês estão entendendo? Agora, eu já começo até a falar, então, a respeito desse termo que está na moda, gado. Você vai falar de política, é gado para um lado, gado para o outro lado. O que ocorre? Gado é o seguinte, gado hoje é qual? O que é gado? Gado somos todos nós. Todo brasileiro hoje é gado. Ou para o lado do PT, ou para o lado do Bolsonaro. Todos nós somos gado. Até os que estão contra o Bolsonaro, os que estão a favor do Bolsonaro. Gente, infelizmente, todos nós somos gados. Sabe por quê? Se vocês acham que dá para fazer política sem saber o que é esquerda, sem saber o que é direita, sem saber o que é comunismo, sem saber o que é socialismo, sem saber o que é capitalismo, sem saber o que é direita, sem saber o que é política externa, sem saber o que é agenda global, globalismo. Se você acha que dá para fazer política assim, você nunca vai deixar de ser gado. Então, eu estou vendo gente querer criticar o Bolsonaro por causa de nomeações no governo. Eu estou vendo gente ficar a favor do Lula. Eu estou vendo gente ficar a favor da esquerda, gente ficar a favor da direita, gente tal, falando um monte de coisa, mas ninguém está observando para economia, que a direita tem que fazer essa economia andar, e nem para a escola, que é onde vai ser desconstruído 80%, se não 90% do que o comunismo fez no Brasil. Ninguém está observando isso. Ninguém está observando que não tem como fazer política sem essas coisas, sem esses estudos que eu te falei. Você tem que saber o que é isso. O único jeito do Brasil deixar de ser gado é no dia que todo jovem brasileiro, todo brasileiro consciente souber o que é globalismo, o que é comunismo,
o que é capitalismo, socialismo, política externa. Não precisa saber de economia, não precisa saber de educação, mas você tem que saber disso. Sabe por quê? Porque não dá mais para você falar, não tem como resolver mais a situação do Brasil só no voto. Ah, eu vou votar em fulano, o Brasil vai ser resolvido. Gente, não tem mais como resolver o Brasil dessa forma. A única maneira de resolver a situação do Brasil é você estudando essas coisas que eu falei. Estão entendendo? E não basta você estudar essas coisas que eu te falei, você tem que estudar a trajetória de cada um. Desde quando apareceu até hoje, vocês têm que estudar, porque hoje o Brasil ele está totalmente dominado pela esquerda. E não é arma, não é político, não, é a mente. A mente do brasileiro não consegue pensar diferente. A direita não tem uma cartilha, gente. Não tem uma cartilha. Não tem. O pessoal de direita está perdido, está um se matando com o outro. Tirou o PT, tirou o partido de esquerda, agora está se matando porque não tem o que fazer. Certo? E sabe, eu vou falar também da mídia. E sabe quem é que está com uma boa visão da política hoje? É a mídia. No Brasil, não tem mídia de direita, ou tem mídia isenta, que corre atrás da sua atenção para ganhar dinheiro, ou a mídia de esquerda. O Brasil, quando é para falar de política na mídia, é só de esquerda. E aí vocês falam, como já vi um governador falar, aqui não se faz nem direita nem esquerda, aqui se faz política para o povo. Mentira. Mentira. E a respeito da política externa, enquanto nós estamos falando, existe uma discussão se o coronavírus foi jogado no mundo para aumentar a economia de um certo país. Esse certo país está querendo fazer um monte de coisa aqui dentro. Esse país é de esquerda, é um país comunista. Enquanto a gente está aqui falando do nosso governo e vendo essa pandemia, esse país está pelo mundo. Então, é muita ingenuidade, gente, de certas pessoas achar que no governo um presidente vai conseguir alguma coisa sem nenhuma influência, nenhuma pressão de alguma política externa, de alguma, entre aspas, de alguma agenda externa. Vocês estão entendendo? Não tem como. Hoje os governos não é mais, eles sobem no poder e pronto. Muita gente criticou quando o Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos. Tá, deixa ele sozinho aqui. Você acha que ele vai estar sozinho? Ele não vai estar sozinho, ele vai estar com um monte de inimigo, porque se ele não buscar fazer articulações, os partidos opositores vão buscar. Ou você acha que o Brasil não é visitado por líderes de outros países escondido? É isso que eu estou falando para vocês. Não adianta eu chegar aqui e querer falar tudo que acontece na política externa em relação ao Brasil, invasões que a gente não percebe, vem aqui, faz negócio e vai embora. Vai embora sim, né? Mas o negócio fica. O representante, mas o negócio fica. Enquanto o jovem, o brasileiro, não souber o que é esquerda, direita e tudo que eu falei, não tem como fazer política, não tem como mudar o Brasil. Gente, isso é cegado. Sabe o que é cegado? Cegado é achar que seu voto vai mudar o país. Não vai. O que vai mudar o país é você estudar o que são essas coisas. Vocês estão entendendo? Confiar em um homem não resolve mais. Então, o que eu acho do Bolsonaro? Eu acho o seguinte, que o Bolsonaro, ele quis ajudar. Ele falou, o Brasil está tomado por comunista, o comunismo no Brasil ficou imundo, cheio de imundiça, cheio de muitas coisas abomináveis, entendeu? Contra jovens, contra a escola,
contra a família, a mídia de esquerda fazendo o povo comer essas coisas imundas pela televisão. Ele falou, eu vou ajudar. Ele foi com uma boa intenção, ele tomou uma facada por isso, e ele está lá, certo? E é outra coisa que eu estou falando para vocês, a articulação da máquina comunista do Brasil é colocar a política num tabuleiro de xadrez. É um jogo, gente. É um jogo. E a gente tem que estudar essas coisas que eu falei para aprender a jogar esse jogo. O Bolsonaro hoje, ele é um peão ao nosso favor lá na política. Se ele dá umas canetadas erradas ou não, mas ele é o único peão que a gente tem para jogar. É isso que eu quero falar para um monte de gente aí que tá contra o Bolsonaro. Quem é de direita e quem gostou do Bolsonaro entende o seguinte: o único peão que a gente tem para jogar hoje no tabuleiro é o Bolsonaro no governo. Porque no dia que ele sair, a gente vai ter que começar, vamos ficar jogando aqui. E vai ser mais difícil. É um jogo. Hoje a política, não sei se hoje, mas acho que sempre, a política sempre foi um jogo. Entendeu? Se você não souber jogar, você perde. Entendeu? Então, eu acho que o Bolsonaro é isso. Aonde o PT errou, aonde o PT vacilou, aonde o PT deixou um ponto cego, foi onde o Bolsonaro entrou e foi onde a gente conseguiu colocar uma peça de direita no governo. Entendeu? Então, a gente tem que ficar unido e tem que estudar e entender as coisas. Não dá para fazer política se você ficar só olhando para o Brasil. Entendeu? Ficar olhando só para aqui dentro. Se você quer defender o seu país, se você quer fazer uma política para o seu país, você tem que se fortalecer e saber o que está vindo de fora. Vocês estão entendendo? Porque o comunismo, o comunista e o pessoal de esquerda, ele não faz política para a nação. Ele faz política para o comunismo. Ele faz política para o mundo. Então, o comunismo é um governo mundial, não é um governo de nação, não é um governo de país, é um governo mundial. Você pode ver, todo comunista que cresce, ele começa a querer mobilizar os países do lado, começa a ajudar os países do lado. E quanto que o Brasil, no governo passado, não ajudava aí os países comunistas do lado aqui? Cuba. É incrível, Cuba, os médicos ganhavam, não sei, mais ou menos uns 9 mil reais, os médicos cubanos. 3 ficavam com eles, o resto ia para Cuba. Você estava pagando Cuba sem saber. Você estava fortalecendo a economia de Cuba sem saber. Então, comunismo não faz política para o país, faz política para o mundo. A globalização são partidos, são formas de governos mundiais, e o comunismo é uma forma de governo mundial. Entendeu? Então, não tem nada de nacionalismo. Entendeu? Então, o que eu falo para você? O que eu falo para vocês? Não tem como fazer política se vocês não estudar o que são essas coisas. Entendeu? Por quê? Porque enquanto vocês não estudam, lá na escola, eles colocam uma doutrina partidária. Eles colocam a doutrina de política partidária dentro das escolas. E aí, quando você for ver, você tem que aprender uma coisa só. Você não pode aprender duas. Entendeu? Outra coisa, a política, ela é totalmente, a mídia do Brasil, ela é totalmente de esquerda. Totalmente de esquerda. A política isenta, que só serve para entreter, a mídia isenta, que só serve para entreter, nada. Mas a mídia que fala de política, ela é só de esquerda. Não adianta. Eu fico estarrecido quando eu observo na televisão alguém que pega um ponto de vista contra o governo Bolsonaro, pega um ponto de vista contra a direita e joga aquele ponto de vista sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha étnica. Por quê? Porque
são coisas que acontecem que dá margem para dois pensamentos. Para dois pensamentos. Para falar, será que está certo? Será que está errado? Não, eles pegam só uma margem desse pensamento e jogam para você. Nessa margem de pensamento, ele só está destruindo com a direita e querendo abrir espaço para a esquerda. Quantos jornalistas que eu olho, que ele vê na televisão, eu olho no olho deles, eu vejo o ódio que eles têm pela direita. Eu vejo a vontade deles de enfiar o comunismo no Brasil. Eu fico perguntando por que a direita, que a mídia está hoje tão corrompida pela esquerda. Será que realmente o dinheiro dá tanta segurança para eles se estourar uma ditadura comunista? Então, pessoal, e falando de ditadura, a ditadura comunista, ela é a pior que tem. Porque ela consegue se organizar e é difícil de derrubar. Então, é um aviso que eu dou para o pessoal de esquerda. Se vocês querem derrubar o Bolsonaro e colocar um pessoal de esquerda, estudem o que é o comunismo, não só vocês todos. Porque a ditadura comunista é a pior que tem. Vocês estão entendendo? É a pior que tem. Ela consegue se estabelecer, não tem ninguém que fala mal dela. Que estão aí com presidentes vitalícios. Presidente vitalício e imperador é quase a mesma coisa. E rei é quase a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que observar isso, entendeu? E outra coisa que eu queria falar. Então, o que eu queria deixar bem claro, ressaltado? Ressaltar bem claramente o quê? Pessoal, o comunismo é uma máquina. Construiu muita coisa no Brasil. Construiu o que eu estou falando, ideias, mente. E está bem consolidado, certo? Para a gente e a direita não tem nenhuma cartilha. A esquerda tem a sua cartilha prontinha. A direita não tem nenhuma cartilha para agir no nosso país, não tem. A cartilha é falar mal do que o comunismo fez no Brasil. E depois, quando a gente não tiver mais que falar do comunismo, que todo mundo entender o que foi o comunismo no Brasil, a imundícia, tanta coisa imunda que o comunismo colocou no Brasil, né? Que o comunista ele vinha na televisão e falar das imundícias dele. Então, depois que a gente conseguir mostrar para o Brasil inteiro que o comunismo hoje está imundo no Brasil, o que a gente vai fazer? O que o pessoal de direita vai fazer? Não tem uma cartilha. Por quê? Porque a mente está vazia se não tiver cheio das coisas do comunismo. Se não tiver cheio de Antônio Gramsci. Então, a partir do momento que você tirou o comunismo do poder, você tem que ter uma cartilha. Porque senão, não tem como. Porque a máquina deles está funcionando.